Esta conferência será gravada agora. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por terem vindo na nossa reunião da Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. Hoje a gente tem uma palestra muito boa, muito produtiva. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para debater sobre o tema, para fazer um bate-bola, né? Porque fica mais interessante assim quando a gente faz uma. Para quem está apresentando, né? Eu falo por mim, né? Quando eu estou apresentando, eu quero muito que as pessoas fiquem me interrompendo, falando comigo, porque a gente percebe que as pessoas estão realmente gostando e essa interação é que funciona, né? Essa troca. A nossa palestrante é a doutora Débora Araújo. Muito obrigado, doutora, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. E eu vou deixar para você fazer as suas apresentações, pode ser? Fala um pouquinho sobre você, da sua carreira, e aí pode ficar à vontade, o espaço é seu. Hugo, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Um ótimo dia a todos, bom dia a todos. E quero reiterar aqui os meus parabéns em relação ao trabalho que vocês vêm fazer na frente da comissão. Eu sei como é difícil capitanear uma comissão, coordenar trabalhos de estudo, iniciativas de fomentar o tema, e sabemos que é muito necessário, né, no nosso país, a gente ter iniciativas para conscientização sobre esses direitos. Então, é um prazer enorme estar aqui e espero você lá na Comissão de PI de Santos também, que nós só precisamos aí alinhar a nossa data. Então, eu vou Legal, já... obrigado. Estaremos lá. eu quero muito que você vá falar lá sobre o trabalho que você faz aí em relação ao apoio, né? Como que a OAB, daí você está fazendo esse trabalho de apoio nos atos de combate à pirataria junto aos órgãos. Achei isso, assim, muito necessário. É algo que aqui em Santos a gente ainda não tem nada parecido, né? Nem de perto. Então, é importante que a gente faça esse intercâmbio, né? Afinal de contas, aqui é o maior porto da América Latina. A doutora Juliana está aqui, Casimiro, minha amiga da presidente da Comissão de Fashion Law. Tudo bem, Ju? Bom dia, Débora. Muito bom estar aqui. Então, a gente pode fazer essa reunião conjunta, né, para tratar disso e tentar replicar um pouco esse trabalho que o Hugo faz em Santa Catarina, em Santos, né? Perfeito, perfeito. Legal. A gente chegou a conversar sobre isso rapidamente, né? De Sim, fato é importante, precisa, né, ter esse precisa. trabalho aí, porque a gente percebe que passa muita coisa pela fiscalização. E a gente entende que às vezes até por desconhecimento. Deixa eu só comentar um caso rápido aqui. Uma vez, inclusive do escritório onde o Dr. Guilherme trabalhava, Dahnemann, a gente estava. Eu fui nomeado perito, e aí eu estava no Porto falar que eu conheci o Guilherme. Desde então nos tornamos amigos, né, Guilherme? E eu sei que enquanto a gente estava lá verificando a mercadoria que fazia parte do processo, tinha alguns outros produtos lá num canto que eu olhei e falei, ó, isso aqui também é falsificação. Isso aqui também era da Peppa Pig, uma coisa assim. Doutor Hugo, não dá de ouvi-lo direito. Alguém que entrou agora está com o microfone aberto e a gente não consegue ouvir direito. Assim, tá, obrigado. Agora acho que passou, né? Então, só para comentar, desculpa, Débora, tomar teu espaço, mas Imagina. tinha um monte de Peppa Pig falsificada ali, e o fiscal que estava ali com a gente não sabia. Ele olhou, tá, mas é o que isso daí? Que personagem é esse? Eu, a Peppa Pig. Não sabe, porque né, não tem filho, sobrinho, não tem convivência com isso e essas coisas acabam passando, né? Eu não sei, acredito que a partir daquele momento eles voltaram os olhos para aquele produto que estava ali, né? Porque a gente sabe, muita coisa passa porque o fiscal não sabe o que que é, né? Ele desconhece. E eu Enfim, acho que esse papel da OAB, né, de levar, de repente, essa parte mais qualificada, né, do direito à propriedade intelectual, para levar, de repente, inclusive treinamento, palestras, no sentido de como identificar uma infração, eu acho fundamental. A gente já visitou aqui a Alfândega, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho deles, e eles são muito bons, assim, realmente é um trabalho muito legal. Mas a presença da OAB eu acho realmente muito importante. Então, até por maravilha. conta disso mesmo, né? Para verificar se de fato está havendo essa eficiência no cumprimento dessas investigações, para realmente
chegar ao objetivo final, que é tirar isso da população, né? Fazer com que isso não chegue à população. Vamos ao nosso tema de hoje, senão a gente não vai parar de falar disso, porque isso é muito... Fique à vontade. Também é um tema, né, que prende a nossa atenção totalmente. Bom, pessoal, eu trouxe esse tema, eu sugeri para o Hugo, né, dentro das outras sugestões que eu tinha, e eu achei muito legal a gente acabar optando por ele, porque eu, particularmente, acabei me focando muito no estudo de marcas, né? Vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho, dar um pouquinho da minha carreira, só para vocês me conhecerem. Aqui vocês estão vendo certinho? Sim, doutora. Sim, tá tudo certo. Tá. E vocês não me veem mesmo e eu não vejo vocês, é assim mesmo, né? Eu consigo te ver, tá? Tem uma opção ali em cima. Ali em cima tem uma opção que a gente consegue ver quem está falando ou que está sendo apresentado. Achei aqui, tá ótimo. Eu vou desligar a minha câmera, tá? Porque a conexão aqui não está tão boa. Bom, falando um pouquinho, deixa eu ver se só não estou conseguindo passar os slides, deixa eu ver. Consegui. Falando um pouquinho aqui de mim, da minha carreira, né, de como eu cheguei na propriedade intelectual, eu sou formada já há alguns bons anos, eu até perco as contas já, tenho 18 anos, eu atuei durante os 10 primeiros anos da minha carreira em direito empresarial, no departamento corporativo de empresas, inclusive atuei no Porto de Santos, na Santos Brasil, na MSC, em outros escritórios, e mais recentemente não, né? Há 8 anos que eu conheci a propriedade intelectual e passei a atuar já de acho que uns 6 anos para cá, 5 anos para cá, praticamente exclusivamente com propriedade intelectual. A maioria das pessoas tem primeiro contato com marcas, né? E acaba focando aí sua atuação em marcas. Eu comecei minha atuação em patentes, foi um pouco diferente depois que eu migrei para marcas, então isso me ajudou bastante também a ter mais amplitude da matéria, de tudo que envolve a propriedade intelectual. Fiz especialização, enfim, bastante cursos de extensão. Tem um curso, né, chama Marca na Prática, acho que algumas pessoas aqui até já fizeram o curso comigo, que eu criei justamente para, depois, né, de vários anos aí de experiência em processo administrativo de marca, justamente para oferecer para o mercado um treinamento mais prático, voltado para preparar mesmo o profissional para atuar de uma forma com mais eficiência, com melhores resultados no processo de registro de marca, porque isso é um problema, né? A gente sabe que existem muitas empresas que atuam de uma forma não qualificada nos requerimentos de marca. Enfim, aí se desdobrou, recebi convites para dar palestra, para ser professora também. E esse tema, especialmente, que eu trago para vocês hoje, é algo que eu considero fundamental para qualquer advogado de propriedade intelectual, porque a tendência é a gente se focar no estudo, por exemplo, do registro de marcas, né? Então, a gente aprende a fazer registro de marca, a gente domina o processo, vai se deparando com as questões que vêm com as oposições, com os recursos, com os indeferimentos, e acaba se focando ali no direito marcário. O estudo dos sinais distintivos como um todo, ele é muito importante para a gente poder atender as demandas de uma forma mais qualificada e poder oferecer realmente o serviço, o tratamento jurídico, o instrumento correto para atender a necessidade do nosso cliente. Então, começando aqui pela Constituição Federal, por que os sinais distintivos são importantes? Eles estão ao lado das marcas e dos nomes de empresas no artigo 5º, né, que é o artigo que trata dos direitos fundamentais, e eles estão bem ali, a proteção dos sinais distintivos, né, que na Constituição consta como outros signos distintivos, ela está ao lado das marcas e dos nomes de empresa. E aqui eu trouxe uma definição da professora Maite Moro. Eu vou deixar toda essa bibliografia para vocês aqui no material depois, tá? Em que ela define que sinais distintivos são instrumentos de identificação e diferenciação do empresário, seus produtos e serviços no mercado. Assegurados na Constituição brasileira, a proteção garante uma concorrência ética e leal, incentivando a sustentabilidade empresarial e a concorrência. Então, a gente sabe que um dos princípios da ordem econômica é a livre concorrência, e os sinais distintivos vêm justamente para permitir que os empresários, que os profissionais, que qualquer negócio tenham a sua apresentação, tenham a sua forma de se comunicar, de ser identificados no mercado da forma que eles entendem, né, que eles entendem seja eficaz, viável,
e como a mensagem que eles querem passar no mercado. E aí, antes de falar especificamente da proteção jurídica dos sinais distintivos e quais são esses sinais distintivos, quero só fazer uma breve menção aqui à semiótica. Vocês viram que a Constituição fala em signos, né? Outros signos distintivos. E geralmente quando a gente estuda propriedade intelectual, a gente fala em sinais distintivos. Eu não quero me aprofundar muito nessa questão do signo, do sinal, mas falando um pouquinho de semiótica, a semiótica ela é a disciplina que estuda todos os tipos de comunicação, né? De linguagem transmitidas por sinais ou por signos no mercado, e não só no mercado, é um estudo muito mais amplo, né? Estou aqui falando de uma forma bem superficial, tá, gente? Super recomendo que vocês estudem semiótica, que leiam sobre isso, porque também agrega muito na nossa forma de ver, de estudar sinais distintivos, marcas principalmente. Então, aqui, tinha no próprio artigo da professora Maitê, ela cita aqui que na semiótica aplicada, todos os tipos de sinais podem ser utilizados como um signo distintivo, tá? E aqui também ela cita Pérez e Byron, que são autores muito tradicionais e conhecidos na semiótica, trazem um entendimento mais contemporâneo de que a marca tem como base a construção de elos emocionais e afetivos que transcendem as meras funções de identidade e diferenciação. Então, eu trouxe esse conceito justamente para a gente abrir a nossa mente, porque a gente não está falando só de marca agora, né? A gente está falando de qualquer tipo de sinal que seja capaz de identificar o negócio ou produto, ou mesmo que não seja o único a identificar, ou que não seja exatamente aquilo que é protegido pelo direito de uma forma mais, por um registro, né? De uma forma mais objetiva, mas que também exerce essa função. Então, pela semiótica, a gente tem um signo como um gênero, então o signo ele pode ser qualquer sinal capaz de transmitir uma mensagem, e o sinal como uma espécie. Aqui no outro trecho de um artigo sobre semiótica, que ele conceitua como um modelo de comunicação em que a ênfase é colocada na criação dos significados e formação das mensagens a transmitir. Para que haja comunicação, é preciso criar uma mensagem a partir de signos, que induzirá o interlocutor a elaborar outra mensagem. Então, a gente tem a figura dos signos sempre como esse transmissor de uma imagem ou de um significado para o consumidor. A professora Cone, né, todo mundo aqui conhece a professora Cone, traz também nessa linha uma reflexão sobre a contemporaneidade, né, que as marcas hoje, elas são muito mais complexas, porque os consumidores, eles não querem apenas comprar produtos que satisfaçam suas necessidades, mas desejam consumir ideias, histórias e emoções. Então, por isso que é a importância da gente estar estudando sempre os sinais distintivos, como protegê-los e quais são esses sinais distintivos. Falando um pouco de marca, né? A gente tem o marketing, que é o responsável aí por trazer essas marcas, né? Esses signos distintivos para o mercado, e a gente tem nesse trabalho de marketing marcas criadas com propósito, que é um trabalho feito, né, por profissionais desse ramo, que entendem qual é a mensagem que aquele profissional ou empresa quer transmitir no mercado e criam marcas já direcionadas para esse propósito, né, de identificar aquele mercado e transmitir aquele tipo de mensagem. E existem sinais com distintividade adquirida, que na verdade eles nem são criados para serem um sinal distintivo, eles não são criados para identificar, mas eles acabam, com o tempo, sendo reconhecidos como identificadores de um negócio. Então, o próprio consumidor, às vezes, ele escolhe, o mercado ele acaba elegendo sinais que vão ser sinais distintivos e que vão identificar aquele negócio. E a gente também tem que refletir sobre as novas mídias, né? Novos formatos novas mídias trazem novos formatos de sinais distintivos, porque o rol de sinais distintivos, ele não tem limite, tá? Então, ele não existe um rol. Podem haver criações de sinais distintivos ao longo do tempo, e a gente precisa exatamente estar preparado para identificar quais são e como eles vão ser protegidos. Eles podem ser registráveis, não registráveis, tangíveis, intangíveis, visuais, sensoriais. Então, o advogado de propriedade intelectual, ele precisa ter essa visão para saber aplicar corretamente a proteção e a defesa. Eu repeti aqui o artigo para a gente voltar nele, no artigo da Constituição, e começar a falar mais especificamente de algumas definições.
Então, ele começa falando da proteção da propriedade das marcas, e aqui a gente sabe que as marcas, elas têm uma lei específica, tem definição específica, tem procedimento específico, tem tratamento jurídico específico e também formas de combate previstos em lei, né? E a marca, ela tem, então, a natureza jurídica da marca, ela é uma natureza, então, ela precisa ser constitutiva, né? Ela precisa ter um registro declarado por um órgão, ela é o princípio atributivo do direito, né? Ela também é regida pelos princípios da especialidade, ou seja, a proteção da marca, ela é sempre relativa àquele ramo de atividade ou produto ou relacionado, exceto em relação à marca de alto renome, e também o princípio da anterioridade. Então, a marca, ela tem o seu próprio regramento jurídico e os princípios e as regras que regem a sua proteção. Aqui eu trouxe também os artigos que tratam do combate, né, da repreensão ao uso indevido de marcas registradas. Então, a gente tem o crime, a gente tem as apreensões e também as medidas criminais e também a medida civil de reparação dos prejuízos financeiros. Já o nome de empresa, ele tem um tratamento jurídico completamente diferente, mas ele tem proteção também pelo direito no Código Civil, né? O nome de empresa, ele é um registro obrigatório de qualquer empresário, então ele deve estar nos atos constitutivos da empresa. Ele é como se fosse, ele é, né, o nome civil da empresa. E ele também tem a exigência pelo Código Civil de ter uma certa exclusividade, né? Ele precisa ser distinto de outros já existentes. Tanto que o parágrafo único do artigo 1163, ele já indica que se o empresário tiver um nome idêntico ao de outros, deverá acrescentar designação que o distingua. Porém, essa designação pode ser qualquer uma, não há uma análise de semelhança ou risco de confusão ou concorrência com outros nomes empresariais registrados anteriormente. Basta qualquer designação que o distinga, até porque a gente sabe que o nome empresarial, dependendo do tipo de empresa, ele vai ter algumas exigências específicas. Existem tipos de empresa que o nome precisa ser o nome do empresário, o nome civil dele, acrescentado de ME ou de alguma sigla que identifique aquela sociedade, né? Aquele tipo de empresa. Então, mesmo que seja um homônimo, ele vai ter que acrescentar algum outro item para ser diferenciado. E o artigo 1166, aí ele ressalva, né, que essa inscrição do nome de empresa assegura o uso exclusivo no Estado, né, no limite territorial do Estado, e que se estenderá a todo o território nacional se for registrado na forma da lei especial, ou seja, se ele for registrado como marca no INPI, na forma da lei 9279 de 96. Então, vejam que essa exclusividade do nome empresarial é adstrito ao nome exato, né? Só realmente a forma daquela escrita e no limite territorial do Estado. Então, não engloba uma proteção de logotipo e também não tem uma análise de semelhança ou de possibilidade de confusão. É a proteção do nome literal. O nome de empresa, ele também traz a proteção do nome de empresa também está presente na Lei de Propriedade Industrial, no inciso 5º do artigo 124, quando o legislador deixou claro que não é possível utilizar um elemento característico ou diferenciador do nome de empresa em registros de marcas de terceiros que seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Então, quem trabalha com marcas acaba se deparando, né, com esse artigo. Aí, por quê? Porque o nome de empresa, ele também identifica o empresário, né? Ele também identifica o empresário nos seus atos da vida civil. Então, sempre que o empresário for praticar qualquer ato da vida civil, qualquer tipo de contrato, de assunção de compromissos, ele vai utilizar o seu nome de empresa. E esse nome, ele pode ou não coincidir com a sua marca, seja ela registrada ou não no INPI, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, o título de estabelecimento, que inclusive está aqui nesse artigo, que geralmente acho que isso se chama de marca de fato. Então, é o nome que o empresário ele se apresenta para o mercado, mas ele não registrou isso como marca, né, no INPI. Então, isso tem proteção.
essa proteção do nome de empresa, para que ela impeça o registro de uma marca de terceiro, ela precisa ser suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Então, voltando um pouquinho para o início da nossa conversa, deve ser entendido aqui que esse nome de empresa, ele realmente tem essa função de que o público identifique de fato aquele negócio por meio do nome de empresa, né? Porque acontece muito no nome de empresa não ser utilizado como um nome comercial. Então, a proteção aqui, ela está ligada a essa função do nome de empresa como um sinal distintivo, e não simplesmente por ser o nome de empresa, tá? Gente, quem quiser fazer pergunta, interromper, fazer comentários, tá? Por favor, fiquem à vontade. Doutora Débora, bom dia Oi, a todos. Eu tenho uma questão que agora é muito conversado por todos sobre o metaverso. Como ficariam essas questões, já que há pessoas que estão dizendo que o metaverso nada mais é que uma réplica da realidade? Eu não entendo bem assim e também não entendo muito sobre metaverso, confesso. Como ficariam essas questões que estão sendo estudadas hoje aqui nesta sala? No metaverso, já há alguma decisão, já há algum estudo a respeito? Obrigada. Obrigada, Elaine, pela pergunta. Então, o metaverso, né, que é esse novo ambiente virtual, né, esse novo ambiente digital, e que permite, sim, a prática de atos, né, acaba gerando atos jurídicos sujeitos à análise e subsunção de normas. É algo novo que tem sido muito estudado, tem sido objeto de estudo, não existe um regramento próprio para o metaverso, então, como você mesma mencionou, ele está sujeito às leis que regem ao nosso ordenamento jurídico, seja ele criminal, seja ele civil. Então, as leis de propriedade intelectual, elas também se aplicam ao uso de marcas e de sinais distintivos no metaverso, tá? Então, se há o uso de um nome de empresa, se há o uso de um sinal distintivo de terceiro no metaverso, seja por meio, a gente vai até ver aqui, por exemplo, avatar, hoje pode ser um sinal distintivo, né? A gente tem a Magalu, por exemplo. A Magalu, a gente olha a Magalu, até o próprio nome, a gente já identifica que a gente está falando da Magazine Luiza. Então, é um sinal Verdade, distintivo da empresa. é verdade. Uhum, muito obrigada, doutora. Entendi, muito obrigada, sim. Tá? Então, havendo realmente essa infração dentro do metaverso, vai se tratar da mesma forma e está sujeito às mesmas penalidades e formas de repressão. Agora, as formas, né, como isso vai se dar, é que ainda está sendo estudado e experienciado, porque é tudo bastante diferente, até para a gente identificar quem são esses agentes que estão no metaverso, efetivamente quem que cometeu essa infração, como chegar a isso, tem outros desdobramentos que a gente ao longo do tempo vai precisar estudar. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Muito satisfeita com a sua resposta. Eu tinha essa dúvida. Muito obrigada. Imagina, fico feliz que você tenha, que realmente gera, né? Gera muita confusão e dúvida, porque é um ambiente novo. Mas sempre pensando que o que vale na nossa vida cotidiana, na nossa vida civil, vale para o metaverso também. Então, aqui a gente tem também a Lei de Registros Públicos, que também trata do nome de empresa e reforça essa proteção do nome de empresa, que decorre automaticamente do arquivamento dos atos na Junta Comercial e na Receita Federal. E o artigo 34 é muito interessante, que ele consigna que o nome empresarial deverá obedecer aos princípios da veracidade e da novidade também. Então, a veracidade que diz respeito, né, desse nome não trazer uma informação que induza o consumidor a pensar que aquela empresa faz outra coisa que ela não faz realmente, né? Então, também é um princípio que rege a marca. E a novidade, que justamente seria essa impossibilidade de haver dois nomes de empresa exatamente iguais. Trouxe um trecho também da doutrina do professor Newton Silveira. Recomendo muito a doutrina do professor Newton Silveira em relação a signos distintivos, sinais distintivos. Assim, ampliou muito a minha visão, ampliou muito o meu conhecimento.
e habilidade na hora de tratar demandas envolvendo essas violações. Tá? Eu tenho até com aqui, vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, que eu não tô me vendo, mas peraí. Um livro só de sinais distintivos, tá vendo? Depois eu posso mandar para vocês direitinho, para vocês verem. E aqui ele né, não, o trecho não é desse livro, mas é de um outro também que eu uso bastante. Então, o nome empresarial, ele também representa um direito exclusivo como as marcas, mas a proteção é adstrita ao ramo de atividade, não é adstrita ao ramo de atividade, pois envolve a própria identificação do empresário em suas relações de crédito, não se limitando ao aspecto concorrencial. Então, vejam que tanto no Código Civil que a gente viu, quanto na Lei de Registros Públicos, em nenhum momento se fala de proteção em relação à atividade, né? Ele é um sinal distintivo como realmente o nome civil, como cada um, né? Como o nosso próprio nome que nos distingue na vida civil, está o nome de empresa para o empresário. Então, a proteção ela vai muito além do âmbito concorrencial. Mas, uma vez esse nome de empresa possuindo esse caráter de sinal distintivo, ele também vai ter proteção pelo aspecto concorrencial. Então, ele não se limita, mas ele também tem proteção no aspecto concorrencial. E aqui, só para vocês, só para ilustrar um pouco, quando você faz uma pesquisa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, por exemplo, que é uma pesquisa aberta, se você for aqui em pesquisa simples, avançada, tem até aqui consulta de nome empresarial, só para vocês terem uma ideia do que acontece com o nome de empresa. Se você pesquisar um nome bem simples, Casa do Chocolate, existem inúmeros nomes, inúmeras empresas, empresários com esse termo dentro do seu nome de empresa, mas com outras designações junto, né, que acabam diferenciando o nome literal para não ficar igual, mas tem vários. Então, não é possível fazer uma análise aqui de semelhança, né, ou de concorrência, porque, de fato, é nítido que pode haver, sim, uma confusão entre esses nomes de empresa. E então falamos da marca, na ordem lá da Constituição, ele fala proteção de marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos. Então, quais seriam esses outros signos distintivos? Ou sinais distintivos, né? Vamos tratar aqui de uma forma geral. Eu trouxe aqui um rol, como eu disse, né? Não existe um limite, então eu trouxe uma breve exemplificação do que pode ou não ser um signo distintivo e que a gente acaba vendo mais corriqueiramente. Então, o nome fantasia é o título de estabelecimento, que é aquilo que o empresário adota, né, no seu dia a dia como identificador, sem registrar como marca, então também pode ser chamado de marca de fato. O nome comercial, em algumas doutrinas, ele é diferenciado do nome de fantasia. O nome comercial, em algumas doutrinas, ele é colocado como similar ao nome de empresa, tá? Mas como nem sempre o nome de empresa é utilizado como nome comercial, no meu entender, eu sou mais adepta à linha que trata o nome comercial como nome de fantasia, o título de estabelecimento, que geralmente é o que o empresário usa de forma comercial, que acaba sendo sua marca de fato. As insígnias, vamos falar um pouquinho de cada um deles brevemente, tá? Os desenhos industriais podem ser sinais distintivos, indicações geográficas são sinais distintivos, temos as marcas não tradicionais, são as marcas sensoriais, que não são marcas reconhecidas como registráveis, mas são sinais distintivos. Temos sinais de expressões de propaganda, personagens, avatares, como eu mencionei agora há pouco, e o trade dress. Então, aqui são só exemplos de sinais distintivos que a gente pode ter no ordenamento jurídico. Então, vejam que tem alguns que são registráveis, outros que não são registráveis, mas todos têm proteção. Novamente, aqui um trecho da doutrina de Newton Silveira, que ele, né, fala que esses sinais têm alguns bens imateriais que são tutelados diretamente, gozam de exclusividade absoluta e têm um tratamento específico. Mas os sinais distintivos não registrados, né, também recebem um tratamento genérico através das normas de repressão à concorrência desleal. Então, todos os elementos identificadores da atividade aziendal, né, da atividade comercial, devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independente de sua especialização em signos do empresário, estabelecimento ou produto ou serviço, tá? Então,
Mais uma vez, recomendo que vocês se aprofundem na doutrina sobre sinais distintivos, né, e também sobre direito comercial, até para entender essa função da azienda, do estabelecimento, algumas diferenças de conceitos que também são bem importantes. Então, como que esses sinais todos são protegidos, né? Essa proteção já vem da Convenção da União de Paris, que assegura aos nacionais dos países da União a proteção efetiva contra a concorrência desleal. Então, essa proteção, ela inclusive é aplicada aos países signatários da Convenção da União de Paris, entre os países, e também define já que constitui ato de concorrência desleal qualquer ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Então, aqui se fala bastante no comerciante, no concorrente honesto e concorrente desonesto, tá? Quando a gente fala de concorrência, lembrem-se sempre que a gente está falando de entes que atuam ou no mesmo mercado, ou que disputam o mesmo público-alvo em algum momento, ou que têm interesse naquele público-alvo. Então, deve haver uma relação de identidade entre esses interesses econômicos no mercado. Na LPI, a repressão à concorrência desleal está prevista como um princípio no artigo 2º e traz as definições no artigo 195 de quais seriam as condutas de concorrência desleal tipificadas como crimes. Então, elas têm um tratamento de crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Essa pena pode ter algumas variáveis. E o artigo 209 ainda traz a possibilidade de reparação por perdas e danos. Eu trouxe aqui os 3 principais incisos para o nosso estudo de hoje, do artigo 195, que são as condutas de empregar meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio a clientela de outrem. Então, esse inciso 3º, ele é muito importante para quando você trata de violação do sinal distintivo, porque ele é bem abrangente, ele é uma conduta bem aberta. O meio fraudulento, ele pode acontecer de diversas formas e neste meio fraudulento pode estar inserida a violação do sinal distintivo exatamente para desviar, ou seja, para confundir e trazer para si a clientela de um concorrente. O inciso 4º ele é mais objetivo e ele trata do uso de expressão ou sinal de propaganda alheios, né? De modo a criar essa confusão entre produtos ou estabelecimentos. Então, ele traz a proteção específica para esse tipo de sinal distintivo. E o uso indevido no inciso 5º do nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios, ou vender, expor, oferecer à venda produtos com essas referências. Então, o espírito dessas condutas de concorrência desleal são utilizar esses sinais para se passar por outro empresário ou para se valer, né, de uma marca ou de um sinal distintivo daquele concorrente, se valer disso para obter algum tipo de vantagem ou para prejudicar aquele concorrente. E é exatamente esse tipo de conduta que caracteriza a concorrência desleal, quando há essa desonestidade e já essa intenção direta de obter uma vantagem utilizando o sinal distintivo de um concorrente. Então, existe a punição criminal e também a punição civil por atos não previstos nessa lei. Então, vejam que o rol é aberto. E aí, falando um pouquinho especificamente, né, daqueles exemplos de sinais distintivos que eu trouxe, que podem ser violados, o nome fantasia, o título de estabelecimento, que eu chamo da marca de fato, ele é o que vem aqui, ó, né, tem o nome empresarial, vem aqui em cima, que a gente já estudou as regras, aqui brevemente, e existe esse campo para o título de estabelecimento, o nome fantasia, que geralmente é quando o empresário utiliza o nome que ele se mostra para o mercado. Então, vejam que aqui existe o nome do empresário em si, que segue a exigência da lei de constituir o nome, e aqui o como ela se apresenta no mercado, ou seja, é a marca de fato, caso não seja registrada, ou geralmente é o nome que o empresário registra no INPI, no seu elemento nominativo. A Convenção de União de Paris também traz a proteção do nome comercial, sem obrigação de depósito ou de registro, tá? Então, esse é um dispositivo bastante importante quando a gente estuda propriedade intelectual, porque essa proteção, ela é internacional, ela é ampla, ela existe independente do registro.
E eu entendo que o artigo 129, parágrafo 1º, que trata do direito de precedência, também traz uma proteção da marca de fato aqui, porque estabelece que aquele que utiliza uma marca, mesmo sem registro, há mais de pelo menos 6 meses antes do depósito da marca pelo terceiro, ele faz jus a essa possibilidade de disputar a marca. Então, também, aquele também prestigia aquele que usa a marca de fato há mais tempo, né? E de boa fé. Então, ou seja, aquele concorrente que depositou, né, isso acontece, sabe que um concorrente utiliza uma marca, a marca não tem registro, então ele vai e registra a marca justamente para se valer do princípio atributivo de direito. A lei prestigia aquele que usa antes de boa fé. Então, também é uma forma de repressão à concorrência desleal e de proteção do nome comercial como um sinal distintivo. Deixa eu fazer um breve Com licença, comentário doutora. Desculpe. Ah, não, pode Imagina. falar. Pode falar, doutor Hugo. Primeiras damas, pode falar. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, a doutora Débora. Eu fiquei com uma dúvida em relação a esse direito de precedência. Quais provas juntar para provar esse uso anterior de boa-fé se a pessoa não tem uma empresa constituída? Legal, Gardênia. Eu não me aprofundei muito aqui, como a gente não está estudando especificamente marca, mas a gente pode sim colocar aqui para você isso. O direito de precedência, ele tem um tratamento aqui na LPI conceitual e um regulamento no Manual de Marcas. No Manual de Marcas, há também um rol de possíveis provas que podem ser apresentadas para comprovar esse uso anterior. Mas, basicamente, em resumo, qualquer prova que mostre que realmente ele utilizava aquela marca de fato como um sinal distintivo que o identifique no mercado. Então, pode ser materiais de marketing, notas fiscais, contratos, fachada da loja, qualquer tipo de divulgação dessa marca. De fato, assim, ele precisa utilizar, ter feito uso da marca há pelo menos 6 meses, tá? Não basta, por exemplo, não registrei o domínio. O domínio é meu, então eu tenho direito de precedência. Não, tem que ser efetivamente comprovado que há um uso comercial desse nome anteriormente. Ou nome, ou logotipo, né? Que a gente está falando de marca como um todo. Ok, obrigada, doutora, obrigada. Imagina. Deixa eu comentar rapidamente aqui uma coisa. Tem uma ação judicial que até terminou agora, há pouco tempo. Infelizmente, não do jeito que eu gostaria, mas a gente estava discutindo ali o direito de precedência. Trouxemos várias provas, jornal, revista, nota fiscal, a gente tinha tudo ali no processo. O juiz não entendeu, enfim, esse problema que a gente tem, né, quando o juiz não conhece a matéria. E ele falou raro, mas acontece com frequência, né, Hugo? Ele falou o tempo inteiro na sentença que não havia má-fé. Mas eu não falei má-fé em momento nenhum. Eu estava falando dessa situação do parágrafo 1º do artigo 129. Ele não entendeu. Aí tentei explicar isso para a cliente. Ela também não entendeu. E ela falou, quer saber, eu prefiro trocar de nome. Ela tem todo o direito de conseguir a marca. Estava tudo a favor dela. Foi um erro, né, no julgamento. E, infelizmente, eu não pude apresentar uma apelação daquela sentença lá. Aí o que acontece, né? A gente acaba tendo uma sentença errada, que daqui a pouco está sendo replicada em tantas outras sentenças, e aí se torna uma bola de neve, né? Eu fiquei muito chateado com isso, sabe? Porque a gente tinha tudo para ganhar, né? E, enfim, eu também não consegui convencer a minha cliente de que o que a gente estava falando no processo era outra coisa, né? O cliente não sabe, né? O empresário, ele desconhece a matéria, né? E aí eu tive esse problema aí. Foi agora, inclusive, há poucos dias, que passou o nosso prazo. Infelizmente, né? É uma pena quando isso acontece. Não sei se já aconteceu contigo alguma vez, Débora. A gente, até por amor à profissão, a gente até fala para o cliente, né? No meu caso, falando por mim, né? Eu, Hugo. Não eu, presidente, falando eu, Hugo. Chegar para o cliente em algumas situações como essa e falar, olha, então não precisa pagar os honorários, porque eu quero resolver aquilo, eu não quero deixar aquela situação daquele jeito. E nem assim, tá? Nem assim eu consegui dar sequência ali com o processo, infelizmente. Hugo, é muito frustrante. Já senti essa sua dor, sim, de ter decisões judiciais totalmente fora da técnica da lei, né?
entendimento e interpretação totalmente equivocadas mesmo, e o cliente acabar ficando frustrado e desistir. Eu não falo que eu não vou cobrar honorários, mas eu já fiz assim de colocar para o final, sabe? No risco. Vamos recorrer e você só me paga os honorários se der certo. Se não der certo, eu assumo o risco junto com você. Já fiz isso também. Às vezes é necessário, né? E aí lá no final você mostra que deu certo, o cliente fica satisfeito. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. No tribunal a gente tem mais chance, né, de ter uma decisão mais coerente com a lei. Sim. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Um cliente ficou tão feliz com a decisão que ele me chamou na empresa dele e falou: tem um presente para você. Ele me pagou de novo e em dobro o valor que eu tinha cobrado dos honorários. É raríssimo isso. Acho que não vai acontecer nunca mais um negócio desse comigo. Nunca. Eu fiquei tão feliz, eu puxo, olha só, aí tu vê que empresário, né? A visão que ele tem do negócio, né? Dele ter visto que você, enquanto advogado, lutou por aquilo ali e conseguiu reverter aquela situação. Eu fiquei muito feliz com essa situação, viu? Desculpa aí interromper a tua palestra. Imagina. E quem sabe serve de exemplo, né? Vai ficar gravado, quem sabe serve de exemplo para outros empresários, né? Enxergarem a gente com esses bons olhos. Com certeza. E é bom ter essa confiança do cliente. A confiança do cliente é muito bom, né? Quando eles confiam, eles falam, não, a decisão está errada, vamos, né, vamos em frente. Difícil a gente, não dá para a gente garantir, né, que aquilo vai ser reformado, mas mostrar mesmo, né, a grande chance e o cliente confiar e ainda depois reconhecer o nosso esforço é muito bom, muito bom. Honorários dobrado, essa nunca vi, Hugo. Então, essa também, o direito de precedência também foi uma forma do legislador prestigiar a proteção do sinal distintivo que não é registrado, e geralmente isso acontece muito com o nome comercial, né, com a marca de fato que já é usada anteriormente sem registro. Você tem que contar mais essa história por aí, Hugo, para influenciar outros empresários. Aqui as insígnias estão presentes em algumas legislações, né? A gente vai ver isso tanto aqui na própria aqui no inciso 5º do artigo 195 da LPI, fala aqui do uso indevido de insígnia, mas o que é essa insígnia? Ela tinha previsão em outras legislações anteriores de propriedade industrial, não tem mais. E eu trouxe aqui um trecho da doutrina de Denis Borges Barbosa, que ele fala que a insígnia é a expressão figurativa do título de estabelecimento. Então, geralmente, a insígnia ela é utilizada para designar a fachada, essa parte visual, física, né, que identifica um negócio. Também, então, tem proteção aí pela concorrência desleal. Sinais e expressões de propaganda, né, a gente sabe bastante, né, acredito que quem trabalha aqui com marca já teve a oportunidade de analisar o que é um sinal de expressão de propaganda, se é um slogan, se não é, até porque a lei de propriedade industrial, ela proíbe o registro de sinais e opções de propaganda quando elas somente foram utilizadas para finalidade de propaganda, ou seja, se esse sinal de expressão de propaganda ele exercer efetivamente uma função de marca, se ele não só trouxer um atributo de elogio ou de acrescentar, né, alguma qualidade ou descrever, né, ou trazer uma qualidade, ele pode sim ser marca, tá? Não é todo sinal de expressão de propaganda que é somente um slogan, e tanto que a gente tem algumas expressões de propaganda que são sim registradas como marca, tá? Ele também pode ter proteção por direito autoral, né? Se ela, de fato, né, porque isso é fruto de uma criação, geralmente criação ou do próprio empresário ou de marketing, então também pode ter proteção por direito autoral e pelo direito concorrencial, quando for um sinal distintivo, identificador daquele produto ou serviço. Então, esses 3 exemplos, eles são muito característicos de que esse slogan é um sinal distintivo. Então, o que faz você feliz, a gente sabe que é um slogan do Pão de Açúcar, a gente sabe que a gente já pensa no Pão de Açúcar direto. Amo muito tudo isso, a gente pensa no McDonald's direto, não precisa nem ver a marca do McDonald's. E aqui o Tomodori, o Ador Sumiu, já tem a marca, né? O próprio nome
O elemento nominativo já vem dentro do slogan, mas é um exemplo também bem típico de uma seção de propaganda que se tornou um sinal distintivo e que tem total proteção pela concorrência desleal. Débora. Oi. Oi, tudo bem? Quem está falando é Roger, da Maker Marcas e Patentes. Oi, Roger, tudo bem? Só para acrescentar sobre o que você estava falando, a gente teve um caso aqui na empresa de um cliente nosso em que o irmão dele acrescentou à marca o nome próprio. E o nosso cliente já utilizava o sobrenome como marca da empresa, isso com sinal distintivo e tudo mais. E o irmão dele acrescentou, por exemplo, só o nome da pessoa, copiou a marca e a física, mas com o tamanho na marca bem menor. Então, por exemplo, colocou lá Fábio Macker, só que deixou o Fábio bem pequeno e o Macker bem grande. Continuando com a comparação da marca do anterior. Isso é uma concorrência desleal descarada, né? Pode ser uma concorrência desleal e pode ser também uma infração à marca, se a marca for registrada, porque é uma reprodução parcial, ela também é uma infração, ainda que haja acréscimo de outros elementos ou retirada de alguns elementos, se for um elemento principal ali da marca, a marca é registrada, né, pelo que você falou? Sim, é registrado. Infração à marca. Pode também ter um tratamento de concorrência desleal, mas por isso que é importante saber qual é o tratamento jurídico, né? Então, assim, se tem registro de marca, a forma de se tratar é como violação à marca, entendeu? Até porque o próprio NPI, ele não analisa condutas de concorrência desleal. Existe um parecer em que o NPI se baseia, que ele não analisa condutas, por quê? Porque a concorrência desleal ela é tipificada como crime. Então, ele entendeu que ele não tem como analisar. O legal é que o próprio INPI indeferiu a marca do terceiro. Legal, acrescentando parte do nome dele. E em duas classes, que era a mesma classe do nosso cliente. Então, tem todo o respaldo em relação ao órgão que regulamenta as marcas para esse parecer jurídico, né? Totalmente. Porque, embora ele não indefira com base na concorrência desleal, a repressão à concorrência desleal é um princípio que norteia a atuação do INPI. Então, ele certamente indeferiu com base no inciso 19, na reprodução ou imitação do 124, mas ele também se utiliza dessa conduta de verificar que há esse uso indevido no intuito de desviar, no intuito de se parecer com, né, no intuito de tirar vantagem. Então, pode haver essa notação de concorrência desleal também. Tá, perfeito, obrigado. Eu que agradeço, Roger, o comentário, a contribuição. Então, aqui, voltando para o slogan. Tá? Eu trouxe um caso aqui, para entender essa proteção, né, da lei com base na concorrência desleal do slogan. Então, aqui foi determinado que uma empresa parasse de usar um anúncio com menção ao nome da autora. Aqui, não, na verdade, aqui foi menção ao nome da autora, foi de nome, proteção do nome, da integridade material da marca e da reputação. E também ela admitiu o uso do slogan melhor clínica da cidade e utilizou essas palavras como chave indexadoras lá no Google AdWords, que isso também já foi considerado como concorrência desleal. Então, aqui a gente tem, essa jurisprudência, a gente tem dois sinais distintivos aqui mencionados, protegidos com base na concorrência desleal. O nome e o uso de slogan. Tá? Na verdade, foi o uso do nome dentro do slogan. E aí, claro, como vocês podem ver, atuação no mesmo ramo e na mesma cidade, tá? Porque para ser
considerado um desvio de clientela, para serem tipificadas as condutas do artigo 195, essas situações devem estar presentes, né? O mesmo ramo, né? o mesmo ramo de atuação, o mesmo produto e a possibilidade de desvio que demandaria ali o mesmo território. Claro que isso na atuação pelo meio digital, isso acaba ficando mitigado, né? Essa interpretação deve ser ampliada. Mas aqui, como era o serviço médico, obviamente que estaria atrelada a um público que se encontra exatamente no mesmo território. Acho que tem uma pergunta Débora. no chat. Oi. É o Roger de novo. Aproveitando que você está falando sobre a parte digital e a concorrência desleal utilizando as redes sociais, tu tem como comprovar isso estando no mesmo segmento, utilizando marca semelhante, somente nas redes sociais? Sim, super. Com certeza, Roger. Se está havendo aí o uso ostensivo, expondo em posts ou em stories, ou no próprio perfil, algum sinal distintivo, né? Se há essa imitação de sinais distintivos, seja qualquer um deles. E o que pode ser feito? Comercial, ou a própria marca, né? A gente vai tratar como uma marca. Então, pode ser feita uma notificação diretamente para o titular desse perfil, se a gente está falando de sinais distintivos num geral. Se for violação à marca registrada mais objetivamente, existe uma forma de denunciar, existe uma central de denúncia de violação de propriedade intelectual do próprio Instagram, e existe uma denúncia própria para isso, onde você anexa o certificado do registro da marca. Só que o Instagram ele só vai acolher esse tipo de denúncia com base na violação de marca se for uma violação o uso de uma marca muito igual, especialmente o elemento nominativo. Se for uma reprodução parcial, uma imitação, o Instagram tem a tendência de não atender essa denúncia. E aí você vai ter que partir para uma notificação e para medidas judiciais diretamente para o titular da conta. Ok, perfeito. Obrigado. O Fábio deixa uma pergunta aqui também no chat. Para a comprovação do slogan como marca, é preciso demonstrar que o slogan adquiriu um secondary meaning? Como comprovar o uso como marca? É bem difícil, Fábio. Não é uma coisa fácil, não. Não é nem questão do secondary meaning. Eu acho que da própria natureza assim, do slogan, quando ele tem, por exemplo, um caráter de exaltar uma qualidade. Então, o melhor foto da cidade. Aqui seu serviço é reconhecido, aqui você tem não sei o quê, sabe? Quando um slogan ele tem essa conotação de exaltar ou de indicar que é um melhor serviço do mercado, já não é marca, entende? Já é uma expressão pura de propaganda, que você só está exaltando de uma forma a utilizar aquilo na propaganda mesmo, assim, para atrair atenção como uma estratégia de marketing mesmo. Por isso que eu trouxe até esse amo muito tudo isso, aqui é lugar de gente feliz, também exalta. Mas ele não faz uma relação direta, sabe? Com o que vende, com o que não. Eu nem agora me recordo se esses slogans estão registrados como marca, era até legal a gente trazer. Mas o próprio slogan ele não pode ser puramente uma forma de exaltar o produto ou serviço, tá? Ele pode ser uma frase que seja atrelada, né, a um elemento figurativo, por exemplo, ao elemento principal da marca, mas que ele só agregue uma frase ou uma outra informação que identifique, mas não que somente exalte, entende? Agora, você não precisa comprovar que você usa isso como marca. A análise do INPI vai ser do slogan intrinsecamente ali, como o INPI vai entender o que isso significa. Claro que depois num recurso, se houver um indeferimento, se for possível comprovar, né, que esse slogan ele é utilizado na identificação, então ele é ostensivamente utilizado nas formas que o empresário se apresenta, isso pode ser utilizado como prova, mas vai ser difícil, porque tem mais a ver com a percepção que o consumidor tem daquele slogan, identificar,
do que... Porque ele pode usar esse slogan de uma forma ostensiva e ser apenas um slogan, né? Então, vai depender mais de como isso, a percepção do consumidor do que do próprio uso, entende? Não sei se ficou claro. Deu para esclarecer um pouco, Fábio, essa questão da prova do uso? Depois você me fala aqui. Maravilha. Acho que eu trouxe mais... Não, não trouxe mais uma jurisprudência aqui. Não, só essa. Seguindo aqui nos sinais distintivos, a gente tem o nosso queridinho domínio, que, né, também traz um monte de problema, um monte de questão, um monte de conflito, especialmente com marca. Por quê? A gente tem o domínio, que é a identificação da rede mundial de computadores, não tem uma lei que rege, um regulamento, cada provedor tem o seu regulamento, e temos o sistema atributivo do first come, first served. Então, aquele que primeiro registra, o domínio é dele. Não tem uma análise, mais ou menos como o nome de empresa, basta mudar alguma coisa ali no domínio que você consegue registrar. A gente tem também a problemática de haver vários tipos de extensão de domínio, ou seja, .com.br, .com, .eng, não sei o quê, .adv, assim, a lista de extensões é gigantesca. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso, mas assim, é absurda a lista de extensões. Tem muitas extensões. Então, você pode registrar domínios com diversas marcas, em extensões diferentes do que elas têm registradas, e isso vai dar certo. Por isso que a gente tem também o cybersquaring, não sei se vocês também estão familiarizados com esse tema, é bem legal também de entender, que é justamente quando uma empresa utiliza uma marca ou um nome comercial de uma empresa famosa, faz o registro em vários tipos de extensão, ou para trazer esses consumidores para o seu próprio site, e isso independe de ser concorrente ou não, né? Ou também para chantagear depois de titular dessa marca ou desse nome comercial para vender esse domínio mais caro, né? Uma dessas condutas é type squaring, outra é cyber squaring, eu não estou me recordando agora exatamente qual é qual, mas também são formas de uso indevido desses sinais do domínio como um sinal distintivo, tá? Aqui no .com.br, a gente tem o Núcleo de Informação e Coordenação, né, que faz parte do Comitê Gestor da Internet do Brasil. É uma entidade civil que tem essa atribuição das operações administrativas em relação ao domínio.br, né, o site está aqui embaixo, eu gosto bastante, assim, tem um regulamento, né, eu gosto bastante de trabalhar quando há conflito de domínio no .com.br, porque a gente tem um regramento. Então, aqui, esse regulamento, deixei aqui o link para vocês, tá? Ele regula os conflitos, né, e litígios que acontecem entre titulares de nome de domínio e terceiros, né, que conteste essa legitimidade do registro. No artigo 3º, ele traz aqui uma possibilidade de uso do domínio, registro de domínio de má-fé, né, podendo causar prejuízos, só que ele traz algumas exigências para que isso seja comprovado, né? Deve ser comprovada, pelo menos aqui, esses 2 requisitos de 3. Então, que haja uma marca de titularidade depositada antes do registro, ou já registrada, então isso é bacana, né? Traz aqui também esse prestígio ao registro da marca, ao próprio depósito, né? Ou se o nome do domínio for idêntico ou similar para criar confusão com uma marca que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas se caracterize como marca notoriamente conhecida, nos termos da LPI. Então, aqui ele traz o conceito da marca notória, né, que não é registrada no Brasil, mas que foi utilizada aqui como registro do domínio. Então, para criar confusão. Então, veja aqui o regulamento do .com.br, ele se utiliza de conceitos e de princípios de propriedade intelectual, da lei de propriedade industrial, na hora de analisar esses litígios, né? Quando há uma violação do domínio como sinal distintivo, a gente tem
esse respaldo do regulamento aqui do .com.br. Eu só me pergunto, eu nunca tive um caso de notoriedade, mas como é o próprio NPI que declara, né, uma marca notoriamente conhecida ou não, como que isso vai se dar aqui nessa seara administrativa. E o item C, que é quando o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família, patronímico, pseudônimo ou apelido, nome artístico, singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio, sobre o qual o reclamante tem autoridade. Então, esse item C, ele é, assim, muito amplo e ele trata especificamente de concorrência desleal, né? Porque ele fala de criar confusão. Então, a gente tem essa legislação do domínio que é muito, muito favorável para a gente, quando a gente trata de violação do sinal distintivo, que é muito comum com domínio, assim, acontece demais. Então, recomendo muito que vocês visitem aqui o site do NIC, entrem no regulamento e utilizem dessas ferramentas. Não é fácil, existem também câmaras, né, que tratam desses litígios, a BPI tem Câmara de Solução de Conflitos envolvendo nomes de domínio, então a gente tem bastante ferramenta para tratar desse tipo de violação. Outros tipos de sinais distintivos, os personagens e avatares, né, que eu trouxe aqui, que a gente até tinha mencionado, também pode ter proteção por direito marcar, eles também podem ser registrados como marca. Esse tigrinho aqui da Cheetos é uma marca registrada, o tigre aqui da Kellogg's também é. E tem também o direito autoral envolvendo essas criações e podem ser protegidos também por concorrência desleal. Mas vejam que eu trouxe 3 exemplos que a gente não precisa ver o nome, a gente não precisa ver a marca em si para saber quem são, quais são os negócios que a gente está tratando, né? Então, é isso que torna realmente o personagem, o avatar, como um sinal distintivo, de fato, protegido pela concorrência desleal. Temos os desenhos industriais, que eles também podem ser um sinal distintivo, né? Tem um regramento próprio pela Lei de Propriedade Industrial, o procedimento do registro, a penalidade própria quando se trata de uma infração direta a um desenho industrial, mas se ele se tratar de um sinal distintivo, também pode haver a proteção pela concorrência desleal, tá? Então, até aqui nesse artigo do professor Lélio Schmidt, ele fala que embora tenha o regime próprio de proteção, condicionado à obtenção do registro, não há vedação de que a tutela também tenha fundamento em outros institutos de propriedade intelectual. E aí, só para vocês visualizarem quando isso poderia acontecer, né? Então, a gente tem essa estampa, por exemplo, criada para a Farm. A Farm tem já um padrão de estampa que a gente também não precisa ver a marca para entender que é um produto Farm, né? E aí também a gente tem violações, imitação da Farm, assim, de todas as maneiras, tá? Então, uma imitação de uma estampa desse tipo da Farm, que é muito característica da sua forma de apresentação no mercado, pode também ser tratada como violação, e embora seja registrada por desenho industrial, pode ter um tratamento por concorrência desleal. E aqui também esses 2 exemplos que podem ser o sinal distintivo identificador do negócio, da mesma forma, podem ter fundamento na concorrência defesa, né, pela concorrência desleal. Deixa eu ver que tem uns comentários aqui no chat. Deve ser sobre o domínio, né, porque o domínio a gente podia ter uma palestra só sobre isso. Cristiane, super rápido, tive uma experiência muito boa através da tradução de produtos do SASSI, muito bom, né? Eu também, é muito legal. Obrigada, Rodrigo, deve ter saído já. O problema do procedimento é a necessidade de comprovar a má-fé, Fábio, aqui. Acho que às vezes é melhor partir para o judiciário, uma decisão negativa pode dificultar o referimento de uma tutela de urgência. Fábio, você está falando aqui do domínio? Sim, é complexo, né? Cada caso é um caso, a máxima do direito, precisa ser avaliado, né? O que tem de prova, qual é a situação em si. Débora, eu nunca tive uma situação dessa. Uma vez aconteceu de um cliente que ele estava com um problema, um outro domínio .com.
E aí, enfim, na época, até por questões financeiras ali, ele acabou não fazendo nada. Mas nesse caso do .com, é na mediação através da OMP, se eu não me engano, né? Você tem conhecimento disso? O .com tem as câmaras da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eu também nunca fiz do .com. Nunca fiz. É bem diferente, né? Porque você vai ter um outro tipo de regramento aplicável ali. Então, por isso que eu falei aqui do .com.br. A gente tem o .com.br, a gente tem esse respaldo e as câmaras brasileiras aqui de disputa. Mas tem a Câmara Internacional também aqui. Tem algumas câmaras internacionais que também fazem essa mediação, tá? Tem aqui no Brasil, eu sei que tem, eu não me recordo agora o nome, mas depois eu posso pegar para vocês, acho que é Brasil-Canadá, não sei se vocês têm conhecimento, mas que fazem também do .com. Eu nunca tive uma experiência dessa. A que eu ia ter acabou não acontecendo por causa de questão financeira. Eu também cheguei perto, mas também não fui adiante, não. Até conversei com algumas pessoas que trabalham na BPI sobre isso, chegaram a me indicar alguns caminhos, faz um tempo já. Mas, de fato, seria mais oneroso e aí também o domínio ia expirar, acho que não estava sendo... Tinha uma página no ar, mas era algo muito não significativo, assim, para a atuação do cliente, ele acabou deixando. Mas é mais difícil de tratar o domínio quando é .com, muito mais. Eu imagino. Uhum. Se for ação judicial mesmo, carta rogatória, né? Nossa, Exatamente. Tem condição, né? Exatamente. Beleza. Um outro tipo de sinal aqui que pode ser tratado por concorrência desleal é a indicação geográfica, né? Então a gente tem a indicação de procedência e a denominação de origem, que tem esses seus conceitos trazidos também na LPI, de acordo com a característica, né? Ou se o local ele se tornou conhecido em razão às suas características, né, geográficas mesmo, ou pela cultura e pelos fatores naturais e humanos. E alguns exemplos aqui de indicação geográfica, de indicação de procedência e indicação de procedência e denominação de origem, que também são sinais totalmente distintivos e uma vez utilizados de uma forma a desviar clientes, a obter alguma vantagem, também podem ter proteção pela concorrência desleal. A gente tem as punições específicas quando há violação direta a esses tipos de sinais, pela LPI, né, e não exclui a proteção pela concorrência desleal também. Temos as marcas não tradicionais, rapidamente aqui também, é um assunto também bem extenso, que mereceria uma palestra inteira, mas são as marcas auditivas, né? Tem aqui a marca do leão, não sei se vai abrir para vocês. Se vocês não conseguirem ouvir. Conseguem ouvir? Dá para ouvir. Sim. Então, essa é uma marca registrada na União Europeia, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui não pode. É uma marca, né? A gente identifica, que é dos estudos MGM. M-Martin tem o cheiro, né? Então, marcas olfativas também não podem ser registradas no Brasil, então são tratadas como um sinal distintivo pela concorrência desleal. E a Melissa também, né? Tem o cheiro. E a gente tem vários outros tipos de marca aí que podem ser consideradas marcas sensoriais, que são chamadas como não tradicionais, funcionando como sinal distintivo protegido por concorrência desleal. E aí chegamos no queridinho trade dress, né, que tem definição na doutrina, não tem definição na lei. Eu trouxe uma definição aqui do Alberto Luiz Camelier da Silva, em que ele fala que é esse conjunto individualizador. Então, são vários elementos, né, que identificam um negócio externamente. Então, não só um negócio, como um produto. Forma ou conformação de uma embalagem, disposição de linhas, grafismos, ilustrações, cores de rótulo, interior e exterior de um estabelecimento comercial,
que contém elementos de identificação visual peculiares, que combinados formam esse conjunto que identifica e individualiza aquele negócio dos demais existentes na concorrência, tá? Gabriel Leonardo sustenta também que elementos não visualmente perceptíveis, como aroma e sons, podem compor o conjunto imagem. Trouxe uma outra definição do José Tinoco Soares também, né, que ele traz ainda os móveis em geral, prateleiras, balcões, mesas, cadeiras, suportes, expositores, monstruários, enfim. E que nesse mesmo conjunto fazem parte integrante de uma disposição ou aplicação de linhas e cores. Então, o trade dress ele é também um conceito aberto, muito amplo, que pode ser aplicado tanto para negócios em si, no sentido da sua apresentação visual física, quanto apenas para um produto, quando há essa conjunção de elementos que o consumidor, que a gente abstrai para identificar o negócio, né? Então, ele vai além somente de uma marca, somente de um personagem, de um sinal isolado, mas todo esse conjunto que também é protegido pela concorrência desleal. E aqui eu trouxe para... esse caso aqui, na verdade, tinha que estar em cima, mas não tem problema. Eu acho que eu deixei tudo para o final aqui, os casos. Deixa eu ver se minha hora aqui. Aqui esse caso é interessante porque é o caso de uma violação, de uma imitação de um motor, tá? Então, é uma ação da Honda contra essa motomia, um motor de uma moto. Em primeira instância, houve perícia, e a perícia entendeu que realmente poderia induzir o consumidor, né? A não ser pela diferenciação das logomarcas, que não teria tanta influência. Então, assim, tinha a imitação do motor mesmo, mas tinha a posição da marca, né, diferente. E aí, embora a perícia tenha entendido por isso, né, que tá vendo, ó, a função estreita da identidade, a não ser pela diferenciação das logomarcas, que nesse caso, em função da estreita identidade visual, não teria tanta influência. Então, o perito, ele entendeu que sim, havia essa possibilidade de confusão pelo consumidor, mas o juiz, ele acabou por entender que não havia a possibilidade de confusão, porque cada motor diferenciava-se pela posição da marca, e que o consumidor é um público específico, que ele não ia se confundir em relação a isso, porque ele conhece, então é a atenção do público-alvo. E o renome e a notoriedade do que gosta da marca Honda facilitam a diferenciação. Então, vejam aqui, é um motor, então isso poderia ser protegido por desenho industrial, né? Ou de repente até por uma patente, dependendo do tipo de invenção ou de característica técnica. Aqui ele foi tratado somente como possibilidade de confusão mesmo, tá? Então, como um sinal distintivo, porque é um motor característico da Honda, né? E que essa outra marca imitou e colocou a sua própria marca ali. Então, o Tribunal de Santa Catarina, do estado de vocês, não entendeu que havia possibilidade de confusão, mas, tá vendo, a posição das diferentes marcas, conforme consta do arresto, não é suficiente. Mas o tribunal acabou, na verdade, desculpa, a sentença entendeu que não havia confusão, mas o tribunal reformou, dizendo que a posição das marcas não é suficiente para afastar a concorrência desleal, caracterizada pela cópia do trade dress do concorrente. Normalmente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim da imitação de elementos, forma, tamanho, cores, disposição, material, que formam a percepção visual do produto. Então, aqui ele tratou como trade dress essa imitação do motor da Honda. E no tribunal reformou a decisão. Aqui outro caso de sinal distintivo, que é o caso do Futurinhos Black da Orion, né? A Orion entrou com essa ação contra a Futurinhos Black, é uma ação do Paraná. Aqui, o que foi entendido pelo tribunal? Que essa ação assim, engasga aqui, né? Mas, se a gente parar para pensar, faz um pouco de sentido. Que existe um padrão de mercado para esse tipo de produto, que utiliza as mesmas cores e imagens semelhantes. No ramo de molho de tomate, por exemplo, é comum que utilize embalagens semelhantes, latas, sachês com cores vermelho e verde. E em diversos outros ramos, como limpador multiuso, tintas para cabelo e creme dental. Justamente por isso é que a utilização de elementos comuns não configura por si só concorrência desleal ou causa confusão ao consumidor.
mas antes constitui fator de identificação da espécie do produto no universo de produtos ofertados, especialmente nos comercializados em grandes estabelecimentos varejistas, como os biscoitos recheados. Então, ele entendeu que, assim, é um padrão do próprio produto. E aqui também eu faço um paralelo com a falta de criatividade mesmo, né? A falta de criação, falta de elementos novos passíveis de proteção pela propriedade intelectual, porque estão se utilizando elementos já existentes anteriormente. Então, isso também é um ponto a se pensar. De qualquer forma, alguém começou com isso antes, né? Nunca foi um padrão, exatamente. Não foi sempre um padrão, alguém começou. Se você fala do molho de tomate, tudo bem, que tomate é vermelho. Agora, aqui não, né? Aqui a bolacha é preta e branca. Alguém utilizou essa embalagem azul inicialmente, né? Você vê que até a forma de colocação do nome ali principal em branco, isso não é exatamente, necessariamente ligado ao produto, né? Isso, alguém criou esse padrão e isso acabou sendo copiado. Só que chegou um determinado momento que ele foi tão copiado e aconteceu isso. Então, assim, realmente todos passaram a utilizar. Então, vejam que, quando a gente fala de marca, Eu não estou ouvindo, doutora Débora. Será que só eu não estou escutando? Eu ia falar isso, mas eu achei que era da minha conexão aqui. Realmente Débora, ficou. tá mudo. Débora, não sei se a Débora está ouvindo a gente. Eu acho que a conexão dela travou lá, tá, Hugo? Eu até vou aproveitar aqui a interpere para comunicar que eu preciso me ausentar, que às 11h30 eu tenho uma reunião, então eu agradeço a todos aí pela participação e desejo uma sequência ótima da reunião aí, tá? Valeu, Fernando, obrigado. Obrigada, doutor Fernando. então, não apertei. Tá mudo ainda, gente? Voltou. Eu te passei para uma Voltou. organizadora para ver se conseguia resolver alguma coisa, mas voltou. Ah, então tá. Não sei mexer em nada, não. Bom, que bom. Então, eu estava dizendo que se houvesse um registro, seria mais fácil de se proteger objetivamente, né? Porque o que foi acontecendo foi uma imitação aí consistente de várias marcas, e aí sim se tornou um padrão do produto, mas não é um padrão do produto, né? Então, a Oreo, né? Que aparentemente eu não conheço a fundo a questão desse sinal distintivo, mas que aparentemente foi quem deu início a esse tipo de padrão, quem foi primeiro a utilizar essa cor azul com a posição do nome em branco, ela não conseguiu proteger e manter a exclusividade desse trade dress como sinal distintivo. E aí, partindo já para a conclusão, né? Joana, muito interessante esse exemplo, doutora, pois isso vem aqui. Sumiu para mim. Ocorrendo com vários outros produtos, exatamente. Exatamente. Por isso que deve haver aí nossa, né, como advogados, juntamente com o cliente, uma forma de monitorar o mercado e atuar de uma forma preventiva com base na concorrência desleal para não deixar chegar a esse ponto, né? Então, aqui, como conclusão, a gente tem que a proteção pelas normas de concorrência desleal de violações de sinais distintivos se dará principalmente aos sinais que não possuem regulação própria, mas pode haver a conjunção dessas normas protetivas de acordo com a conduta do infrator. E na doutrina que o Alberto Luiz Camelier da Silva indica os principais fatores para identificação dessa conduta de concorrência desleal e quando ela vai se caracterizar. Então, não há necessidade objetiva de um dolo ou fraude. E essa questão do dolo ou fraude, se você olhar o artigo do 195, você vai ver que sempre há um intuito de se aproveitar, sempre há um intuito de desviar, sempre há essa má-fé, né?
que a gente poderia chamar de má-fé. Mas eu tive um caso interessante, vou contar para vocês, que eu entendi que não havia má-fé, e eu entendi porque não precisa do dolo ou da fraude. O cliente chegou no meu escritório e falou assim, doutora, eu estou abrindo faz tempo isso já, um hotel para cachorro, e eu quero colocar o nome de Dog Ibis. E ele trouxe para mim um logotipo que o Ibis era exatamente com o formato da letra do Hotel Ibis, Dog Ibis, então juntava assim, né? E assim, vai ser ótimo, porque assim, as pessoas já conhecem o Ibis já tem essa, né? Então, vai me ajudar. Então, vejam, assim, realmente uma total falta de conhecimento de uma proibição mesmo, né? E aí eu falei para ele, não, você não pode e tal. Ele mudou e a gente seguiu de outra forma. Mas, então a concorrência desleal, ela parte de uma deslealdade porque o cara não teve ali o trabalho de parar e pensar em alguma coisa para o seu próprio negócio. Ele prefere o quê? Utilizar aquilo que já existe, que vai levar uma vantagem, né? Então não é necessário comprovar que há um dolo ou uma fraude, né? Basta uma culpa mesmo, né? Que é aquilo que ele quer tirar uma vantagem, mas não precisa ser um dolo em si. A desnecessidade de comprovação do dano, então não é necessário que haja não é necessário nem que haja efetivamente um dano. Então, não dá para saber se o cliente efetivamente foi desviado, se realmente aquela marca, aquela empresa que foi copiada teve um prejuízo financeiro, então não é necessário que haja a efetivação do dano. Deve haver a existência de colisão de interesses consistente na identidade do negócio e do território. Então, a concorrência, ela implica nessa identidade, tá? Território, a gente falou aqui, em relação ao digital, tem essa mitigação. O Fábio até colocou aqui, aproveitamento parasitário. A gente está falando de concorrência, né? Existe o aproveitamento parasitário, que é quando não há essa concorrência direta, ou seja, não há uma colisão de interesses direto ali, em relação ao mesmo segmento, a um segmento relacionado. Também dá uma outra palestra aqui, também super recomendo que vocês estudem sobre aproveitamento parasitário, vai complementar bastante esses conceitos da concorrência desleal, e também acontece bastante, né? Mas aí, no caso, não haveria uma concorrência direta, são ramos e segmentos diferentes. Deve haver uma existência de clientela comum que se quer captar, então o público-alvo, né, deve ser o mesmo de interesse das empresas e deve ser um ato suscetível de repreensão. Então, efetivamente, um ilícito ali que se cometa objetivamente, que seja passível de reparação, de repreensão, tá? Pelo ordenamento jurídico. Então, chego ao fim aqui da minha apresentação. Espero que eu consiga ter passado um pouquinho desse recado da importância de se entender os sinais, como tratar cada um, como identificar, né, qual o tratamento jurídico de cada sinal, para a gente poder ampliar nossa mente e dar sempre o melhor tratamento para os nossos clientes. Me falem se vocês têm dúvidas, eu estou à disposição aqui de vocês. Obrigada, gente, pela atenção, pela presença aqui. Maravilha, Débora. Obrigado, viu? Parabéns, excelente a sua palestra. Vamos deixar aberto, então, para perguntas. Eu acho que algumas pessoas fizeram perguntas no chat, né? Mas acho que você foi respondendo. Você respondeu o que estava lá, né? Acho que sim. Acho que eu consegui responder tudo. Mas, assim, ficou à disposição, gente. Uhum. Doutora Frederica, obrigada pela presença, doutora. Admiro Oi, bastante Frederica, o seu tudo trabalho. bem? Não tinha visto aí. Que legal. Meu amigo Ziegler também está aqui. Obrigado por ter vindo. Bom, ninguém tem pergunta, né? Quem puder abrir a câmera, seria legal a gente fazer um print. Pergunta a gente vai, né? São muitas questões, né? Esse assunto, assim, ele é extremamente rico e complexo, né? E tem muitos desdobramentos. Então, obrigada, doutora. Fico muito feliz mesmo. Eu vou encerrar nossa gravação. Ninguém tem pergunta, né? Eu vou encerrar, então. E aí, na sequência, a gente vai postar o nosso vídeo no YouTube. Legal. E para finalizar, obrigado, viu, Débora? Valeu por ter aceitado aí o nosso convite, por ter vindo, trazer uma palestra tão boa quanto essa aí que você trouxe. Eu sei que você tem várias outras. Fica o convite para retornar, para fazer as outras, né? E um detalhe.
quase que eu esqueci. Você vai fazer uma palestra agora também pela OAB de Guarujá, né? Você quer falar um pouquinho sobre ela? Para convidar o pessoal? Vai ter dia 20 uma live sobre direito de precedência. Eu vou estar com 2 colegas da comissão, né, de PI do Guarujá, e vou moderar esse assunto, bem bacana também, convido a todos. Acho que vai ser bem legal. A gente vai falar da nova normativa do INPI, que admite a alegação de direito de precedência também em pedido de nulidade, não só em oposição, como anteriormente era aceito. Legal. Vou te passar o caso que eu comentei. Quem sabe você comenta sobre ele lá, para a gente chorar junto, né, com aquela decisão que foi dada. Sim. A Joana perguntou aqui